Bom dia a todas e todos. Meu nome é Adriana Ramos, eu trabalho no Instituto Socioambiental e é uma grande honra e um prazer estar aqui moderando esse painel que vai discutir os mecanismos de consulta previstos na Convenção 169 da OIT, especialmente sobre os desafios de estruturar um projeto legítimo para o Brasil. E acho que vai ser muito interessante a gente poder ouvir, né, das diferentes experiências. Nós vamos começar o painel convidando a Daniele Martim, diretora de desempenho social do ICMM, o Conselho Internacional de Mineração e Metais. E a Daniela vai poder falar um pouco para a gente sobre o que nós temos no cenário internacional sobre questões relativas à consulta e participação da sociedade. Então, Daniele, por favor. Thanks, Adriana, and hello, everybody. It's an absolute delight to be with you all today in Belém, in Brazil, speaking on this critical topic of consultation with ancestral and Aboriginal communities. Let me just start by saying that at ICMM we are unequivocal in our belief that the rush for materials necessary to enable the energy transition must not come at the expense of communities or the environment. Not only must we do no harm to people and the environment in the transition, but we must ensure that people prosper. All people, Indigenous peoples. But before I come to how that is relevant to consultation and participation, I'd like to do something here in Belém that we do when we gather elsewhere in other parts of the world. It's called an acknowledgement of country. So I'd like to acknowledge the Indigenous and land-connected peoples of the many lands on which mining operations take place. As the traditional owners and custodians of those lands, past and present, we honour their cultures, their knowledge and their connections to their lands and their ways of life. Now, we all know that our need for a low-carbon world is dependent on metals and minerals. They are the building blocks for the renewable energy technologies that we require, such as wind turbines and solar panels. And they're also amongst the innovations needed to accelerate the pathways to a more sustainable world. But of course, 54% of projects extracting clean energy minerals overlap with Indigenous lands. Indeed, critical minerals are largely located on lands and territories of Indigenous peoples. So again I say, the rush for materials that we need for the transition must not come at any cost to communities and the environment. As custodians and stewards, should I say, for the world's biodiversity and cultural diversity, Indigenous peoples play an important role in our efforts to protect the planet. Although Indigenous people make up only 5% of the world's population, they manage an estimated 25% of the Earth's land surface. And of course this land coincides with 80% of the planet's biodiversity and about 40% of all terrestrial protected areas and ecologically intact landscapes. So through continued practices of traditional knowledge, of reciprocity with nature, Indigenous people have managed and used resources to ensure their conservation and promoted sustainable production and consumption systems. So not only are they custodians and stewards of the world's biodiversity and cultural diversity, but they're also rights holders over vast lands and territories. So Indigenous peoples have not just an important role, but actually a critical role in our efforts to protect the planet. And mining, of course, has the potential to contribute significantly to the enhancement of Indigenous peoples' rights, to their future prosperity, but only, of course, if mining is conducted with respect for human rights, with respect for culture, and with respect for the environment. So free, prior informed consent, environmental and cultural protection, and proper and self-determined participation
are critical elements in ensuring Indigenous people are involved in decision making about mining and about the future. As an industry, we have a large role to play in contributing to recognition, to reconciliation, and to self-determination of First Nations people through their participation in mining projects. So, we need a world with less carbon, we need a world that conserves and restores nature, and we need a world that ensures fair and just participation of Indigenous peoples and communities. And in order to achieve those things, we need effective consultation and participation between mining and its important stakeholders. I just want to deviate for 1 minute to explain a little bit about ICMM for those of you who might not be familiar. ICMM stands for Mining with Principles, bringing together a third of the global metals and mining industry to drive leadership, innovation and action for sustainable development. Through collaboration, ICMM member companies set the standard for responsibly produced minerals and metals in a safe, just and sustainable world. As I said at the start, we are unequivocal in our belief that the rush for materials cannot be at the expense of communities or the environment. And we call that mining with principles. So we're here at Exposibram to represent our members' commitment to do exactly that. ICMM's vision is for positive relationships between mining and metals companies, the environment, and Indigenous and land-connected peoples and host communities, recognising our dependence on each other for our collective prosperity into the future. It's one that understands and champions nature, the rights and roles of Indigenous peoples, and the necessity of overcoming our differences and working towards similar goals. So let me come back to ILO 169 and what I said at the beginning and again since about our belief that the rush for materials cannot come at the expense of communities or the environment. I also said that not only must we do no harm to people and the planet, but we must ensure people prosper through the energy transition. Now, in order to realise both of those things, we must foster strong relationships with Indigenous peoples and ensure their proper and self-determined participation in mining. So if we think about ILO 169, adopted in 1989, it's based on respect for the cultures and lifestyles of Indigenous and tribal peoples, and it recognises their right to define their own development priorities. So for mining, that means that Indigenous peoples' participation must be done in a way that respects their rights, including the ownership of their lands, the natural resources of their territories, which preserves their traditional knowledge, and that is built on a foundation of informed consultation. ILO 169 enshrined the fundamental right of Indigenous peoples to prior consultation and free and informed consent on matters that affect them. So let me just tell you a little bit about the work that we're doing to strengthen our members' commitments to participation of Indigenous peoples in mining. I think some of the work that we're doing is highly relevant to the conversation that we'll have today. So you may be familiar that part of our member commitments, we have position statements on key issues relevant to the sector. One of those, of course, is the participation of Indigenous peoples in mining, and we first developed that position statement in 2008. We updated it again in 2013 with 6 commitments that can be summarised as requiring our members to respect the rights, interests and perspectives of Indigenous peoples where mining projects are located on their lands, to apply engagement and consultation processes that ensure the meaningful participation of Indigenous peoples in decision making, and to work to obtain the consent of Indigenous peoples where required. Now, of course, 2013 was a long time ago, and expectations and aspirations have changed significantly since then. So we know we must go further to achieve the greater involvement of and greater equity for Indigenous peoples in mining.
So that's what we're doing at the moment. We're doing a review of our position statement to see where there might be gaps in expectations and aspirations from 2013 to now. And we've identified 10 key areas where we'll focus our attention. I'll give you just a brief description of those as relevant to today's discussion. So number one, may not come as a surprise, is around free, prior, informed consent. And of course we know there have been some important evolutions in practice around FPIC, free, prior, informed consent, in past years. But companies are increasingly expected to make hard commitments to achieving consent and to refrain from developing projects where this has not been achieved. They're also increasingly expected to maintain and monitor free, prior, informed consent over the project life cycle and to address legacy gaps in that, as well as to integrate discussions around benefits into FPIC processes. The expectation increasingly is that FPIC will be achieved where projects will impact the rights, lands or culture of Indigenous peoples, even where those projects may not be located within territory formally recognised as Indigenous or required by law. Meanwhile, companies are working through the challenges related to FPIC, including the alignment between commercial needs, so the pace and cost of project development, and communities' interests and customs, as well as what metrics to use to demonstrate progress and success. Companies are also struggling with different views between governments, both Indigenous and non-Indigenous on FPIC, as well as how to navigate divergent views between different Indigenous groups within the same area of influence. The second area is around agreements, where we've heard through our gap analysis and listening exercise that the expectation is for a greater focus on partnerships, collaboration and co-design. It's on building capacity within Indigenous communities to address the power imbalances during negotiations and to support maximising benefits from agreements, including through co-ownership of aspects of a business. Governance and engagement protocols supporting Indigenous agency are incredibly important, as is transparency in agreements. So making agreements transparent so that negotiations are fairer, irrespective of parties' experience or capacity. The third area is around cultural heritage, where we know increasingly that co-management and co-identification of cultural heritage is especially important. On the issue of impact assessment and management, it's becoming increasingly important that companies consider impact assessment from a rights-based approach, and that they broaden the scope of their impact assessment work to consider more fully the impacts on all cohorts of the population, such as Indigenous women, for example, in both baseline collection and in impact analysis. On the issue of recognition and government, it's recognised that power imbalances exacerbated by capacity constraints on Indigenous organisations can of course undermine the ability to reach and maintain equitable agreements. And on this, there is growing emphasis on wider support for strengthening of Indigenous institutions. So including growing recognition that political equity beyond just capacity building is required for full participation, FPIC and agreement negotiations. Another area is benefits sharing, where along with FPIC and impact assessments, these were considered to be among the core pillars underpinning engagement with Indigenous peoples. But of course, normative and regulatory frameworks covering benefit sharing are perhaps not sufficiently in place and are comparatively weaker than those seeking no harm. The other four areas related to climate justice, so involving Indigenous communities in conversations about climate change, given their unique relationship with the land and the disproportionate impact climate change will have on them. On reconciliation,
recognising the role mining can play in national reconciliation efforts with Indigenous peoples to address historical and contemporary injustices, as well as public advocacy, so encouraging mining companies to use their power and resources to advocate for Indigenous peoples, particularly for more equitable regulatory regimes that enshrine the rights and interests of Indigenous peoples. And then finally on gender, doing more on diversity, equity and inclusion, including building more inclusive cultures. And Indigenous women, of course, are a vital part of this conversation. So with all of this, there are some specific challenges relating to the minerals rush. On one hand, we talk about forming relationships and recognising the need to conduct consultations and negotiate agreements in timeframes that are culturally appropriate. But on the other hand, we talk about truncating approvals processes and speeding up the development process to produce critical minerals and meet demand. So slow down on one hand, speed up on the other hand. And when it comes to consultation and participation, that will be a real challenge for us going forward. But conversely, perhaps this is also a moment in time where we can reset some of the expectations and practices, really thinking about what a just transition means and to improve the participation of Indigenous peoples in mining. So this discussion today is really important, both to the Amazon Indigenous peoples as it is to other Indigenous and land-connected peoples and communities around the world. We know, of course, the future of the planet is just so linked to the health of the Amazon and to that of other significant natural reserves around the world. And so if we are to tackle climate change and ensure a prosperous planet for the future, we need to protect the unequalled richness of biodiversity and cultural diversity contained in the Amazon and with its people. A low-carbon world depends on metals and minerals, and mining has the potential to contribute to the enhancement of Indigenous peoples' rights and future prosperity, but only if it's conducted with respect for their human rights, culture and environment. And this requires meaningful, sustained and equitable consultation and participation. So I'm really excited to be involved in the discussion today, and I look forward to contributions from my panellists. Thanks, Adriana. Muito obrigada, Daniele. Vamos então fazer uma rodada de primeiras contribuições. Não podemos com você, Vladimir. Ok, obrigado. Vamos ouvir então o Vladimir, diretor de sustentabilidade da mineração Rio do Norte. Bom, primeiro bom dia a todos os colegas e amigos aqui do setor mineral. Eu gostaria de iniciar por agradecer e cumprimentar o IBRAM, na pessoa da Cláudia Salles, pelo agendamento, né, desse painel que eu considero, antes de qualquer coisa, absolutamente necessário, né? E agradeço a Cláudia de forma muito especial pelo apoio na organização de todos aqui presentes, né? Também cumprimento na pessoa da nossa mediadora, Adriana, e cumprimento todos os membros aqui do painel e a quem desejo aí boas-vindas e bom dia de trabalho. Cumprimento a todos os presentes e considero que a participação de todos vocês é de fundamental importância para enriquecer e qualificar esse debate sobre um tema extremamente difícil, complexo e, sobretudo, muito sensível, que trata especificamente da compreensão e interpretação de uma convenção internacional que foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional e que, em última análise, trata de direitos humanos, né? Então, portanto, já aqui há um ponto muito relevante para a nossa reflexão e que, de alguma forma, endereça o que eu pretendo expor ao longo do dia aqui, né? A OIT 169, ela foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional e possui, e isso vai para muito além de um interesse meramente acadêmico, e possui
um caráter de norma supralegal. O que significa dizer isso? Que a OIT 169 ela está acima das leis nacionais, mas abaixo da Constituição da República. E isso, de fato, é relevante, porque traz muito efeitos concretos. Teremos a oportunidade de debater durante esse painel, e eu acho que, e essa, na verdade, é a minha grande expectativa, é que eu tentar contribuir para o entendimento, uma compreensão do setor mineral, da indústria de mineração, sobre a aplicação, a compreensão, os efeitos da OIT 169. Especificamente, gostaríamos aqui de debater e tentar construir um entendimento minimamente uniforme, eu sei que é difícil, é um desafio, do que significam as expressões consulta e consentimento. São locuções com dimensões políticas, econômicas e jurídicas completamente diferentes. O desafio desse painel vai ser grande, né? Mas eu confesso que quando vejo, e aí mais uma vez parabenizo o IBRAM, com uma mesa, com essa composição, com representantes do ISA, com representantes dos povos indígenas, eu fico certo e passo a acreditar um pouco mais, com um pouco mais de otimismo, porque essa composição dessa mesa é extremamente simbólica, porque ela, antes de qualquer coisa, ela demonstra uma vontade das diversas partes interessadas de se falar, né, de conversar. Bom, que mais? Rapidamente aqui, a OIT 169, ela decorre de uma atualização da Convenção 107 anterior, mas trazendo profundas modificações quanto à forma de sua elaboração e quanto ao conteúdo. Quanto à forma de sua elaboração, porque contou com efetiva participação na sua elaboração dos povos indígenas. E com relação ao conteúdo, foram diversas inovações, mas talvez a mais significativa e relevante delas diz respeito ao abandono dos conceitos de assimilação e integração. A centralidade da OIT 169 ela é garantir a efetiva participação dos povos indígenas e tribais nas discussões sobre projetos econômicos que impactem os seus territórios e seus modos de vida. Quero crer, no entanto, aqui eu acho que gostaria de voltar a um ponto, né, quando eu falo que da participação de todos, porque é uma oportunidade de tentarmos construir, repetindo isso, construir um entendimento comum, mas no Brasil de hoje, eu quero crer que nós estamos muito distantes de um entendimento minimamente uniforme sobre o assunto. Convivemos hoje no Brasil com um nível de incertezas, inseguranças, subjetividades e, sobretudo, discricionariedades que prejudicam não somente os próprios objetivos da OIT 169, mas, sobretudo, prejudicam os interesses dos grupos, dos povos e das partes envolvidas com relação ao tema. Eu tenho aqui uns dados que talvez seja interessante no decorrer desse debate, mostrando que exemplifica exatamente o que eu estou dizendo, o número de ações judiciais tramitando no Brasil, discutindo a OIT 169. Eu acho que é um exemplo perfeito do nível de insegurança com que vivemos na aplicação e no entendimento e na compreensão dessa convenção internacional. Só para ter uma ideia, esses dados eu tiro aqui do livro do professor Paulo de Bessa Antunes, uma obra sobre o mesmo tema, e é um dado inclusive defasado, porque ele é de 2017. Só no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é certamente o tribunal que mais avaliou e julgou este tema, porque a jurisdição engloba todos os estados amazônicos, nós temos identificados mais de 50, 60 decisões judiciais, tutelas antecipadas e liminares de natureza paralisante de processo de licenciamento, impedindo o regular tramitação de um processo de licenciamento, em razão da má compreensão ou de dubiedades
a respeito da aplicação da 8169. E aqui eu volto aí no tema que talvez seja o mais polêmico mesmo, que diz respeito a essas duas locuções, consulta e consentimento. Eu não tenho dúvida alguma que a busca por um acordo e que dele resulte um consentimento com um projeto é um objetivo permanente de todo e qualquer empreendedor. E aqui eu estou me referindo, gostaria de frisar mais uma vez, toda a minha fala eu estou pensando em projetos de mineração. E não tem questões aí de biotecnologia, enfim, que tem a legislação própria. Aqui eu estou me centrando aqui nos projetos de mineração. Mas eu estava dizendo, eu não tenho dúvida alguma que a busca por um acordo e deste acordo resultando num consentimento é um objetivo de todo e qualquer empreendedor e mais, e durante a vida do projeto. Não é só apenas no momento de se implantar e antes de se operar. A busca pelo consentimento, ele deve ser buscado pelo empreendedor de forma perene, visando o longo prazo do seu projeto. E essa busca pelo consentimento, por um acordo que resulte num consentimento, ela deve ser buscado como uma forma de legitimação do exercício de atividade econômica. Eu não tenho nenhum receio em dizer que a busca por um acordo, por a busca de um consentimento, é, indiscutivelmente, um instrumento de criação de valor compartilhado. E também, não há como negar, que deve ser buscado como uma forma de mitigação de riscos externos ao próprio negócio. Hoje uma empresa, evidentemente, é meio chavão, mas é necessário sempre lembrar, uma empresa não é considerada mais uma unidade de produção econômica, né? Não sendo mais admissível o entendimento de que ela deve utilizar todos os seus recursos na geração de valor apenas para o acionista, né? Hoje a empresa é entendida como partícipe dessas complexas relações sociais e um vetor fundamental na solução de várias demandas sociais. Portanto, concluindo, a busca pelo consenso é desejável até, como disse, como uma forma de geração de valor compartilhado. O problema nasce, e aqui eu entro num ponto extremamente polêmico, quando esse consentimento não é alcançado. Ou quando, na construção de um acordo que resulte num consentimento, demanda um tempo, como nós havíamos falado, né, Adriana? Demanda um tempo incompatível com as necessidades de implantação e operação desse projeto. Entender o consentimento. E aqui, mais uma vez, eu já disse que a consulta é indiscutivelmente obrigatória na nossa avaliação. Mas entender o consentimento como uma condição autorizativa para a implantação e operação de projetos de mineração no Brasil significa assegurar o poder de veto. Que quem pode conceder, evidentemente, decorre o direito de negar. Da mesma forma, significa dizer que a manifestação de vontade expressada por uma consulta vincula e subordina a decisão estatal. E mais uma vez, eu gostaria de frisar, né, falando de projetos de mineração, nós não podemos perder a perspectiva, e aqui não vai nenhuma avaliação ou valor. O objetivo é tentar fazer a leitura dessa 8169 de forma integrada, de forma conjunta com a Constituição brasileira. Lembrando que os projetos de mineração já são declarados pela Constituição como projetos de interesse nacional. A questão é muito complexa. Ela é muito complexa porque envolve encontrar respostas para duas perguntas de mesma relevância. Em que medida uma população consultada, ou poderia dizer, em que medida a população minoritária,
pode impedir projetos de mineração que comprovadamente traga benefícios para a população majoritária. Da mesma forma e com o mesmo grau de importância. Em que medida a população majoritária pode criar impactos indesejados para as populações minoritárias? Quero crer que não existe uma solução única, não existe uma resposta única. Quero crer que a construção de e aí eu passo já a tentar endereçar a grande pergunta desse painel. Né? Como estruturar um processo legítimo para o Brasil? Eu quero crer que passa por essas respostas a essas duas perguntas, com o mesmo, repito, faço questão de frisar, com o mesmo nível e grau de importância, sem nenhuma prevalência de uma sobre a outra. A resposta para como construir um processo legítimo para o Brasil passa, a meu ver, por dois vértices. O primeiro passa pela cooperação política de alto nível dos diversos membros da sociedade civil, organizações não governamentais, representantes dos povos indígenas e das empresas privadas e, principalmente, com a participação legítima e séria dos órgãos públicos e nossas instituições, assumindo e se comprometendo com obrigações de Estado e não com agendas temporárias de qualquer governo. O segundo vértice, e sendo o complemento do primeiro, é que essa cooperação política de alto nível e comprometimento do Estado com obrigações próprias de Estado respeite sempre o que determina a Constituição brasileira, especificamente nos seus artigos 20, 176 e também do artigo 15, item 2, da própria OIT. Do 231. Do item 2 da OIT. Também o 16, mas a gente vai bater um papo sobre isso. E que, em outras palavras, repete de forma muito semelhante o que já determina a própria Constituição. Então, gente, eu acho que, mais uma vez agradecendo, né, e parabenizando a todos. Espero que a gente tenha aí um bom dia. Como eu disse, é desafiador, é complexo, é sensível, mas eu estou otimista exatamente a partir dessa vontade de se discutir um tema difícil. Obrigado. Muito obrigado, Vladimir. Vou chamar agora a Camila Lotti, diretora de Sustentabilidade Corporativa da Vale. Obrigada, Adriana. Bom dia a todos e a todas. Antes de iniciar aqui minha fala, eu queria só fazer um reconhecimento sobre esse momento, né? Eu acho incrível estar num Exposibran, onde a imensa maioria dos painéis falam de temáticas de sustentabilidade. Isso é uma tendência que não tem mais volta, né? Então, é muito interessante, eu tenho escutado outros painéis e ver CEOs, pessoas de áreas diversas que não dá sustentabilidade, falando e se apropriando do tema. Então, acho que hoje não existe um futuro para a mineração que não seja a mineração sustentável. E aí a gente vai chegar aqui na nossa temática, né, de mecanismo de consulta, porque faz parte, né? Se a gente não tiver, de fato, um processo que estabelece como os nossos vizinhos vão estar integrados, né, com essa atividade à sua porta, a gente não vai ter uma situação de sustentabilidade, tá? Eu acho que eu aqui como engenheira sofro um pouco com a falta de um processo estabelecido. Então a gente conversava ali antes do painel e alguns colegas aqui do painel diziam que o que falta é implementação da regulamentação e não falta de regulamentação. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, que eu acho que ainda falta sim um pouco de regulamentação no Brasil, porque nós, setor privado, precisamos de uma orientação mais clara, principalmente no que tange papel e responsabilidade dentro dos processos. A gente tem referências incríveis, nós temos, claro, a Convenção 169, temos a Declaração da ONU,
né, para os direitos dos povos indígenas, que também nos trazem orientações e diretrizes fundamentais. Ambos são formalmente, né, adotados no Brasil. Fora temos também como membros do ICMM os Performance Expectations, né, que a gente deve seguir. Então, são orientações importantes para a gente implementar um processo de consentimento livre, prévio e informado. Mas é suficiente? Não, a gente se encontra muitas vezes cheio de dúvida do quanto a gente pode tornar esse processo realmente legítimo. E aí é que está a questão, né? Porque o meu entendimento de que eu implementei um procedimento de FPIC, né, de consentimento livre prévio informado, pode ser um, mas de repente o daquele povo indígena que eu estou trabalhando é outro, e da autoridade é outro. Então a gente está trabalhando com percepções, quando a gente não tem uma regulamentação e um processo bem orientado e consensado, né, e construído, inclusive o processo de uma maneira participativa, né. Esse é o grande desafio do Brasil. A gente, como Vale, atua em vários outros países e a gente vê situações super diferentes, né, no mundo todo. Acho que isso não está, apesar da convenção, da declaração da ONU serem internacionais, né, a adoção se dá em diferentes níveis em cada país. Então, a gente não tem um padrão internacional também, né, a gente não tem uma referência única que diga esse aqui é o modelo ideal. É um desafio em todos os países. Canadá e Austrália, como a Daniele menciona, é possível minerar em terra indígena, né, em território indígena. No Brasil, não tem ainda detalhamento e regulamentação adequadas, né, e suficientes para que esse tipo de atividade possa ocorrer. Então, são momentos diferentes, né? Mas no Brasil a gente tem o processo de licenciamento, que funciona relativamente bem, com algum tipo de arcabouço e direcionamento, né, quando a gente está falando de território indígena, né, quando a gente está falando da questão da terra indígena homologada, né, demarcada, homologada e definida. Então, a gente tem lá na legislação os buffers, né, que a gente tem que respeitar. Se seu empreendimento estiver dentro, né, do buffer ou próximo àquele buffer, a gente vai ter que estar elaborando o estudo da componente indígena, que prevê, sim, a participação direta daquele povo que é potencialmente afetado. Vai ter que haver a elaboração do plano básico ambiental em consulta com o povo. E, sim, vai ter que haver a anuência, que pode ser interpretada por um grupo ou por outro como sendo o consentimento. Certo? A partir do momento que aquele povo indígena, de maneira coletiva, aprova um PBA, né, e formaliza essa opinião junto à FUNAI, entende-se que ele está fornecendo o seu consentimento. Mas eu acho que o Vladimir traz um ponto muito interessante, né, que é como é que você permanece isso? Isso acontece uma vez, né, na fase de licenciamento. Como é que você mantém esse consentimento ao longo da vida toda? Então, são pontos interessantes. E o outro ponto que a gente se coloca aqui como setor privado cheio de dúvidas, que fica para reflexão, e quando a gente está falando de territorialidade, né? Porque se a gente for observar o AIT, mesmo as expectativas lá de performance do ICMM ou a declaração da ONU, essa questão ela não é tão clara, né? Porque se a gente falar de territorialidade, você está falando aonde aquele povo pesca, aonde aquele povo tem seus rituais, aonde aquele povo tem relações até, né, espirituais e que vai além da terra declarada. Então, como é que a gente consegue um consentimento quando a gente está falando de territorialidade, né? Então, traz uma dificuldade mesmo para nós empreendedores. E aí eu trago, são três reflexões dentro desse guarda-chuva de dúvidas que eu trouxe, não colaborei muito, só trouxe dúvidas, sobre papel e responsabilidade, que a gente entende que sim, nós, setor privado, empresas, né, e sociedade de maneira geral, temos uma obrigação em relação a obter esse consentimento, mas o poder público, né, tem um papel também nessa regulamentação, na garantia da proteção dos direitos, né, e da promoção dessa equalização das atividades.
E, por fim, claro, os próprios povos indígenas também precisam ter e devem ter um papel protagonista nessa regulamentação. E entendendo que, vou para o meu segundo ponto aqui, que é de dúvida, que é respeitar a particularidade de cada povo. Porque também não vai ter um protocolo de consulta para o Brasil, nem para a região norte, nem para a Amazônia, nem para o Pará. Né? O protocolo ele é por povo, definido por aquele povo. Então, vem um adicional da dúvida da regulamentação. Então, você vai ter que negociar isso povo a povo. Né? Então, são essas as reflexões. Desculpa, eu tenho mais 3 minutinhos aqui, que eu queria falar nós aqui da Vale, como é que a gente está lidando com isso. Né? Então, primeiro, a Vale vem num processo de aprendizado muito grande. Né? Acho que todos aqui têm consciência de que a gente vinha, como todas as outras mineradoras, num processo de aprendizado e sustentabilidade, mas Mariana e Brumadinho são um ponto assim, gigantesco de mudança para a gente. Então, a gente vem num processo muito difícil, muito duro, né? Infelizmente, por essas tragédias que a gente vem a impulsionar a nossa transformação, mas a gente tem aprendido demais e tem evoluído. Então, por exemplo, a nossa política de direitos humanos, que foi revisada em 2019, pós-Brumadinho, a gente tem um bloco específico para povos indígenas e onde a gente reafirma o nosso compromisso com o consentimento livre, prévio e informado em política global da empresa. Tá? Então, a gente tem esse compromisso, a gente está, então, dali em diante, tendo obrigação, até mesmo imposta para nós próprios, né, de conseguir o consentimento. E, para aqueles empreendimentos que já estavam em operação até então, a gente vem trabalhando acordos. Então, por exemplo, com os povos indígenas aqui no Brasil, a gente fechou acordos, tá, né, pautando todos os itens de pleito dos indígenas, assim como as nossas necessidades operacionais. Então, a gente tem acordo hoje com praticamente todos os povos vizinhos às nossas operações. Só um povo que a gente ainda está negociando. Tá? Além disso, a gente estabeleceu... Meu áudio está ok? A gente estabeleceu também, há 2 anos atrás, uma ambição social na empresa. E dentre os nossos compromissos públicos no âmbito dessa ambição, né, que a gente trabalhar para que as comunidades sejam autônomas e trabalhar também em temas relevantes para a humanidade, um dos objetivos para 2030 é elaborar junto aos povos das nossas operações planos que eles definam em busca dos seus direitos conforme previsto na Declaração da ONU. E aí, o que a gente está trabalhando com esses povos vizinhos? Principalmente o estabelecimento do protocolo de consulta deles. Então, a gente está apoiando dentro do quanto eles desejam ser apoiados e também trabalhando no PGTA, tá? Nos planos de gestão territorial e ambiental, que está dentro da política pública. Então, são 2 pilares fortes que apoiam e a gente consegue, assim, trabalhar de uma maneira mais respeitosa, né, conforme o olhar do outro. Tá? Então, acho que eram esses os pontos que eu queria trazer. Obrigada, Adriana. E deixar aqui, fechando isso, qual é a mensagem? A mensagem é de garantir respeito. A mensagem é de respeitar direitos humanos e promovê-los dentro da nossa capacidade. Obrigada. Muito obrigada, Camila. A gente vai ouvir a Shirley Arara, que vem lá de Rondônia, coordenadora de projetos e articuladora da Grife IS Caro e do Espaço T Xaragá. Falei direitinho? Certinho. Bom, pessoal, para mim é uma honra poder estar aqui participando juntamente com todos. Também fico muito feliz de estar participando, né, do Exposibram, onde é um espaço que vão tratar sobre empreendimentos, mas que tem a presença nossa como população indígena. Isso, para mim, é algo não tão novo, mas é algo que traz esperança para que a gente esteja nos espaços falando sobre nós, né, de que forma que a gente quer estar presente dentro dos empreendimentos. Também sou muito grata ao convite, à organização, em nome da Cláudia. Também é um prazer, viu, Adriana, estar participando desta mesa e você estando como moderadora. E aqui na nossa mesa a gente tratar, né, sobre a OIT 169, e eu ouvi dos meus colegas aqui
tudo que foi trago sobre direitos humanos, sobre povos indígenas, sobre mulheres indígenas, sobre direitos indígenas e sobre sustentabilidade. E se a gente for olhar todos esses temas, não tem como a gente não lembrar que para tudo isso aqui, direitos humanos, povos indígenas, mulheres indígenas, direitos indígenas e a sustentabilidade, não tem como a gente falar sobre tudo isso e não lembrar de um fato de que não só formalmente isso dentro do Brasil tem que estar, mas como de forma prática. E falar sobre a OIT 169, falar sobre todos esses temas, e estar participando aqui, não trazer o que vem acontecendo hoje, atualmente, conosco, com a população indígena, seria em vão a minha vinda aqui, né? Então, assim, para tratar sobre a questão de direitos humanos e os direitos dos povos indígenas e a população indígena em si, hoje a gente está presenciando aí uma votação, né? Uma votação onde, se ela for aprovada, todos esses temas que a gente hoje falou aqui nessa mesa, ficou somente por palavras. Não vai existir, não vai ser atuado dentro dos territórios, né? É uma votação da PL 2903, onde tira todos os direitos humanos, onde tira todos os direitos da população indígena, onde tira e afeta diretamente nós, mulheres indígenas, dentro dos nossos territórios. E onde também, com essa votação, com essa PL aprovada, ela elimina, ela retira, né, a 169, que é da OIT, onde tira, não existirá mais a questão do consentimento livre, né? Então, como que a gente pode tratar sobre esses empreendimentos? Como que a gente pode falar sobre direitos dos povos indígenas? Como que a gente pode falar sobre sustentabilidade se dentro do nosso Brasil a gente está enfrentando ainda toda essas violações, né? Então, assim, a gente trazer essas questões para esse tipo de evento acaba meio que fortalecendo até não só a nossa luta da população indígena, de manter os nossos direitos, né, de ser amparado de fato, não só formalmente, mas na prática, mas traz o fortalecimento em prol da vida do próprio planeta, né? Então, assim, eu fico muito preocupada da gente trazer todo esse tema, da gente estar aqui tratando sobre todos esses empreendimentos. E se, de fato, tudo isso aqui que a gente tanto busca e tanto a gente formalmente fala, que é sobre os direitos humanos, sobre, né, sobre a sustentabilidade e os direitos dos povos indígenas, se, de fato, na prática, ele vai existir, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande. A gente poderia hoje estar aqui presenciando também com a participação, né, do nosso amigo Caripuna, que é o coordenador da PIB, que é a articulação em nível nacional e internacional da nossa Organização dos Povos Indígenas do Brasil. E hoje a gente não pode estar com ele aqui por conta dessa mesma preocupação que é hoje a votação do marco temporal, que vai muito além do que as pessoas imaginam que seja essa PL, né? Então, para a gente tem uma preocupação muito grande. E voltando à questão dos empreendimentos de como a gente pode estruturar a OIT 169, né? Eu vejo assim que dentro do Brasil, dentro dos nossos territórios indígenas, uma das coisas que a gente pode estar estruturando e colocando seria o próprio protocolo de consulta dentro dos territórios. Porque o protocolo, na verdade, igual a nossa colega colocou, cada povo já tem o seu regimento, já tem o seu regimento interno, já tem o seu protocolo. Mas de forma que seja na escrita, não existe. Não é todos os povos, não são todos os territórios que têm o seu protocolo. Então, com o protocolo, isso passa a dar uma segurança maior para os territórios e para a população indígena. Então, eu vejo que,
para a gente tratar sobre empreendimento e tratar sobre a 169, eu vejo que um ponto principal da gente estar estruturando tudo isso é levando aos territórios, né, o protocolo de consulta, porque cada povo tem o seu modo de pensar, tem o seu modo cultural, né? E eu tiro pelo meu território. Meu território dentro do estado de Rondônia é o território Igarapé-Lourdes. E a gente está numa luta muito grande de poder tentar levar o protocolo de consulta para dentro do nosso território. Porque dentro do meu território tem o meu povo, que é o Caro-Arara, e tem o povo Icolém, que é o povo Gavião. Então, são dois povos de culturas diferentes, modos diferentes e governança diferente. Então, como a gente vai tratar um protocolo de consulta dentro de um território com essas diversidades gigantescas, né? Então, a gente está tentando processar, a gente está tentando entender de que forma que a gente vai estar trabalhando esse protocolo dentro do nosso território. E aí vem a nossa preocupação que a própria colega trouxe. De que forma que vai ser levado esse protocolo, né? Essas consultas, de que forma vai ser trabalhado nos territórios, né? Se eu já tenho essa minha preocupação dentro do meu território, que é só apenas 2 povos, e dentro de Rondônia tem um território que se chama Território Rio Branco, que são mais de 8 povos. Como que isso vai ser levado lá para dentro? Como que o protocolo vai ser trabalhado lá dentro, né? E fora isso, eu digo só por dentro de Rondônia, onde a gente tem mais de 52 povos indígenas, né? E 368 línguas falantes. Agora, o senhor imagine dentro do Brasil, né? Com toda essa diversidade, com toda essa quantidade de população indígena e toda essa diversidade cultural e governança. Então, o que eu trago aqui para vocês e faço o pedido de que, com todo esse trabalho, com todo esse evento, de que todos vocês que estão aqui participando, não só aqui a mesa, mas todos os ouvintes, que a gente possamos não só refletir, mas que a gente buscamos meios mesmo de que forma que todos os nossos direitos não seja só ali trabalhado formalmente, mas que ele, em prática, ele seja efetuado dentro dos territórios, né? A gente fala muito sobre os direitos humanos, mas quantas lideranças, quantas mulheres, crianças estão sendo mortas hoje dentro dos seus territórios por cuidar do seu território, né? Quantos territórios aí estão sendo invadidos com grandes empreendimentos, né? E matando. Então, assim, não é só a gente vir falar sobre o que o Brasil se preocupa em relação a ter, né, os direitos humanos. Eu não quero estar aqui hoje só para mim vir representar a população nossa indígena. Não é só para mim representar nós, mulheres indígenas. Eu estou aqui como mulher indígena, pedindo para que o Brasil, de fato, venha respeitar os direitos dos povos indígenas. E que a nossa luta, a causa da população indígena, ela não é só em prol da vida da população indígena, ela é em prol em vida do universo, do planeta mesmo, né? Então, são essas minhas palavras até esse momento, e é isso. Somente agradecer a participação, é uma honra gigantesca estar aqui num evento tão grande, eu creio que, para mim, é o primeiro evento de empreendedorismo e de mineração que eu participo, né? É algo assim inovador para mim, como mulher indígena, de participar, de poder vir, né, ecoar nossas vozes como população indígena, como mulher indígena, a nossa preocupação de falar sobre direitos, mas de participar ali na elaboração, né, na criação, na construção, né? Que eu acho que tudo, para dar certo, eu acho que precisa, de fato, os donos da casa estar ali ajudando, cooperando, construindo junto. Porque não tem como a gente construir algo na casa de ninguém sem falar com o dono de que forma que ele quer a estrutura da casa dele. Então, é isso. Muito obrigada, Shirley. Como a Shirley mencionou, nós teríamos a participação aqui do Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB, mas como a tese do marco temporal entrou em discussão no Supremo Tribunal Federal hoje, imagino que o Kleber não tenha podido vir por causa disso. Bom, tem muitos pontos aqui, nós temos 4 perguntas, eu vou aproveitar, vou já colocar as perguntas e alguns comentários meus, porque aí a gente volta para todos para responder.
A primeira pergunta é do Luiz Eduardo e pergunta se é pertinente a consulta prévia, livre e informada, de acordo com a OIT, ainda na fase de pesquisa mineral e por quê. E aí eu vou agregar uma pergunta minha, que já dá um pouco do meu entendimento, porque como eu não sou do setor, eu posso fazer perguntas que para vocês podem parecer muito óbvias. Existe pesquisa mineral que não esteja associada ao interesse da exploração? Essa é a minha pergunta, porque eu acho que isso faz a diferença na resposta à pergunta do Luiz Eduardo. O Caio Magri pergunta como os participantes se posicionam sobre a urgência da regulamentação no Brasil das obrigações e responsabilidades previstas na Convenção. Acho que a gente falou um pouco sobre isso. E acho que aí tem um elemento importante, porque a gente mesmo lá no ISA sempre discutiu muito que a Convenção deveria ser autoaplicável e que a regulamentação seriam os protocolos, em que cada grupo, cada povo vai dizer como quer ser consultado. Mas o próprio Vladimir levantou aqui uma série de questões e de complicações que vão levando à necessidade de algum tipo de regulação, até porque a aplicação da consulta, idealmente, ela é feita pelo próprio Estado, antes de autorizar o empreendimento privado. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Tem uma pergunta do Pedro Garcia específica para a Daniele, dizendo que as empresas no Brasil não são relutantes com a aplicação do FPIC, mas a questão é a lacuna em procedimentos claros. E ela pergunta como o ICMM poderia cooperar com regulações próprias. E eu aproveito para fazer uma pergunta específica para a Daniele, porque no caso do Brasil, além dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, que são as comunidades negras oriundas de povos escravizados, nós temos um conjunto reconhecido pela legislação das chamadas comunidades tradicionais, que são grupos sociais diferenciados, que têm uma relação distinta com o território, com os recursos naturais. E há uma relutância até do governo de incluir as comunidades tradicionais como beneficiárias da convenção, e eu queria ouvir você sobre isso, Daniele, por favor. Tem uma pergunta do Daniel Martins sobre como conciliar o respeito à diversidade de povos e comunidades tradicionais com o atendimento à legislação, práticas e processos em certa medida homogeneizantes. Eu acho que a própria questão do protocolo responde um pouco isso, Agora está chegando um monte de outras perguntas, Tem uma pergunta sobre que a OIT reconheceu o princípio da territorialidade para a consulta das comunidades. Quais as consequências da ausência de demarcação para o procedimento? Vou aproveitar essa pergunta para fazer um comentário, até em cima de um comentário da Camila. A Constituição brasileira, ela é muito clara no direito que é originário. O processo administrativo de reconhecimento não é o que determina o direito. O direito está assegurado pela Constituição. Portanto, no início do processo demarcatório, a terra já é indígena. No processo de identificação, já é uma terra indígena. A tentativa de restringir os direitos indígenas a terras homologadas é inconstitucional. Então, essa é a minha opinião. Vou aproveitar para ouvir vocês. É a pergunta do Rodrigo. E uma outra pergunta para a Daniele, do Luiz Carlos Santos. Passamos por um governo que desrespeitou os direitos dos povos indígenas por 4 anos, inclusive fazendo essa restrição de que só terras indígenas homologadas poderiam ter direitos. Como isso atrapalha a adoção da convenção em um país? Acho que é uma pergunta. Mas eu vou agregar agora só mais alguns poucos comentários para a gente poder passar e todo mundo ter tempo de responder, Eu acho que nessa questão do direito de negativa que o Vladimir levantou, e que eu acho que é uma das questões centrais para o setor privado, tem algumas questões que são importantes de trazer. Quando a gente fala que a mineração é de interesse público, o fato dela ser de interesse público não significa necessariamente que ela é essencial, por exemplo. Então, eu acho que uma questão que faz toda a diferença para os povos e comunidades tradicionais é a questão da existência ou não de alternativas. Porque uma coisa é você dizer: eu preciso explorar esse minério nessa região porque ele não existe disponível em outra região. Então, você está colocando aquela comunidade, ela tem que ser, digamos, ela vai ser solidária na responsabilidade do que significa isso para o interesse público. É muito diferente de quando você está falando de uma opção de fazer a mineração ali,
de um minério que eu poderia encontrar em outros lugares. Então, acho que esse é um elemento. O outro elemento é o grau de impacto dessa operação para o modo de vida daquelas comunidades. Porque nós estamos falando de comunidades minoritárias, mas podemos estar falando de um povo e de uma cultura próprios que vão ser tão gravemente afetados por aquela atividade que vão deixar de existir. Então, em que medida, né, esse interesse público do coletivo também pode se contrapor à existência em si, né, de toda uma cultura e de um povo. Então, acho que queria também te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, há alguns anos atrás eu fui participar de um evento da Vale em Minas, e conversando sobre a forma de abordagem, não era nem a questão da consulta no âmbito da OIT, mas a relação da comunidade, né, da empresa com a comunidade. E depois que eu tinha falado de muitas questões sobre os cuidados, da aproximação, do processo de diálogo e tal, um engenheiro da empresa me perguntou: e como é que fica o meu cronograma? Então, minha pergunta para vocês é: as empresas hoje já mudaram a sua relação com o cronograma para, de fato, incorporar isso como parte do processo, essencialmente? E, no mesmo sentido, a gente vê aqui nos diferentes painéis a quantidade de investimento em melhores práticas, principalmente em tecnologias, na parte de produção, de prospecção. Há investimento real na melhoria das relações com as comunidades? Né? Essa é uma pergunta. E uma outra pergunta que eu acho que cabe também para a Daniele, mas para vocês, quando a gente fala nessas relações de parceria, e Daniele falou muito dessa relação justa e equânime, né? Porque quando você vai buscar um acordo, né, a base de um bom acordo são condições mínimas, né, equânimes de conversa sobre aquele acordo. E a gente sabe que para os povos e comunidades tradicionais a questão dos direitos territoriais é o mínimo necessário para qualquer perspectiva de conversa, ou seja, aquele povo, aquela comunidade não tem a sua existência garantida sem o direito territorial. E aí a minha pergunta por que as empresas não se engajam na garantia dos direitos territoriais das comunidades para que tenha um patamar mínimo de equidade nos processos de discussão e de relacionamento, de estabelecimento desses acordos? E aí, então, tendo agregado todas essas questões aqui, vocês imaginam, eu tenho uma certa dificuldade de ser só uma moderadora sem dar alguma opinião ou outra, obviamente. Mas então eu passo a palavra de novo, mais ou menos na mesma ordem, para a gente fazer os comentários finais. Thank you, Adriana. Gosh, where to start on those questions? Maybe I will start with the one that was early and specific to ICMM, and this is kind of where there is reluctance on engaging in processes of consent or free, prior, informed consent in particular. And where there are gaps in process, then perhaps how ICMM can help. And you know, that is a critical question that we are considering at the moment with the update to our position statement on the participation of Indigenous peoples in mining. And in fact, just 2 weeks ago, we brought together about 40 representatives of the 25 member companies that are represented by ICMM, as well as some of the representatives of the 40 associations that are part of ICMM. We brought them together for a 3-day workshop that we held in Rio that was kindly hosted by Vale to discuss these issues specifically. So what needs to be in our revised position statement as far as member commitments to the participation of Indigenous peoples in mining, but then what also needs to be the supporting mechanisms behind that position statement. So where are the tools and the guidance that sit behind that position statement that can perhaps start to fill some of the gaps in process? Now, of course, we absolutely recognise, as we've talked about a lot today, that context is incredibly important in negotiation and participation. And so a definitive set of guidelines or rules, one,
definitive set of guidelines and rules is never going to be appropriate across all the different contexts, to which mining occurs in. And so these gaps in process around FPIC and the supporting mechanisms that we can put behind our position statement, for example, will need to look at a framework level where the design of the actual process will need to be one that is co-designed with those that are involved in that process. So what ICMM can do is build the framework that will indicate the importance of the co-design of the process for consultation and participation. But of course that is tricky when we come to other points that were raised around, for example, the company schedules. And as I said in my opening comments, company schedules, and particularly company schedules in the rush for the critical materials that we need for the energy transition, versus what we know is incredibly important to consultation and participation, and that is time taken to understand each other, to build trust, to show respect for decision-making processes that participants need. So it's definitely a juxtaposition that the industry continues to work through. Maybe before going on, I'll pass across to others to have an opportunity. Well, as wish. Pode ser? Obrigado. Estão me ouvindo? Agora sim. Obrigado. Bom, acho que eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito dos comentários que você fez, Adriana, e também algumas perguntas que chegaram. Eu muito provavelmente não consegui registrar todas, então se eu, por favor, vai me relembrando se na hipótese de alguma omissão. Bom, acho que você, na sua fala, Adriana, você menciona uma questão muito importante também, que eu acho que mais uma vez ilustra uma situação muito pouco desejável, né, na questão da aplicação do OIT no Brasil, né. Nós temos, em primeiro lugar, eu acho que você menciona um ponto, eu acho fundamental, e por isso até agradeço, que fique registrado isso, né. A OIT 169, ela é destinada ao Estado signatário. Então, a responsabilidade pela aplicação ou não da OIT 169 é do Estado signatário, porque é ele que assumiu esse compromisso. E isso é importante porque todos os dias as empresas privadas são cobradas por aplicar a OIT 169, mas não compete a elas aplicar a OIT 169. Compete, dentro da perspectiva da 169, o que a conversa sobre consultas, sobre diálogos, é uma outra perspectiva, né? Mas aqui me referindo especificamente a 169. E no caso do brasileiro, né, quem regulamenta, né, ou pelo menos pretendeu regulamentar a aplicação da OIT 169 no Brasil, foi a Portaria Interministerial 60, que limitou a sua aplicação aos povos indígenas e quilombolas, né. De forma surpreendente, você tem um decreto no Brasil que regula e que estabelece, ou reconhece, melhor dizendo, 28 outras comunidades tradicionais, excluindo as próprias comunidades ou povos indígenas. Isso cai aí para 27, mas não interessa, esse número não precisa ser com rigor de engenheiro, né? Enfim, é um universo que também se sentem sujeitos dos direitos assegurados, direitos e garantias asseguradas pela OIT 169, mas no Brasil não há regulação, né? Há um órgão licenciador que existe, inclusive, uma orientação jurídica normativa que expressamente limita a consulta à OIT 169 aos povos indígenas e quilombolas. De forma contraditória, enfim, eu não quero aqui fazer nenhum julgamento, mas outros órgãos do mesmo Estado entendem de forma diferente. Entendem que essas 28 comunidades tradicionais deveriam ser contempladas pelo 169. Para o empreendedor, eu posso garantir, não há nenhuma escolha. O que nós gostaríamos é que tivesse, minimamente desejável,
pingo de previsibilidade. Não é razoável você... e isso ocorre no mundo real, não é uma discussão acadêmica. Você, com o processo de licenciamento em curso já há alguns anos, depois de alguns anos, alguém leva, veja bem, comece tudo de novo, porque ficou esquecido a comunidade X, Y e Z. Né? O que o capital privado precisa, não é, e ele não resiste à aplicação da 8169, o que o capital privado precisa é de estabilidade e previsibilidade. Com certeza facilitaria muito alcançar os objetivos da 8169. Bom, aí eu acho que eu passo rapidamente por uma pergunta que também ela é complicada, porque isso já foi objeto de discussão judicial inúmeras e inúmeras vezes. Se o simples exercício de uma pesquisa mineral atrairia a obrigatoriedade de se fazer a consulta livre prévia informada, né? E aí eu acho que você traz um componente importante, né? Afinal, você faz pesquisa para quê? Né? Ela é desinteressada? Obviamente que não é desinteressada. Ninguém vai aplicar recursos e capital numa pesquisa se não tiver ali com objetivos claros, havendo o recurso mineral e sua viabilidade econômica de explorá-los. Né? Bom, mas aí eu faço uma outra pergunta. Né? A pesquisa, né, e a própria OIT diz isso, né? A sua aplicação ela tem que ser adaptada a cada país com flexibilidade. Uma simples pesquisa, e aí está muito em moda, inclusive nessa discussão aí, né, da Petrobras. Né? Uma simples pesquisa, ela é capaz de gerar impactos significativos para... Não, voltou. Eu estava dizendo, ela é capaz de gerar impactos significativos aos povos, ao modo de vida dessas populações ou não. Eu acho que a aplicação de qualquer regra ela deve ser primada pelo bom senso. Né? Eu não conheço pesquisa de petróleo, não é a minha área. Né? Mas eu conheço a pesquisa de minério, especificamente de minério de bauxita e que também se repete minério de ferro e outros minerais, e posso dizer que os impactos causados por um estudo e uma pesquisa não justificariam em tese a aplicação dessa OIT. Agora, é evidente, cada caso é um caso, não existe uma regra. Não é? Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é, isso causa um impacto significativo, um impacto direto, né, de grande proporção? Se causa, obviamente, a resposta é claro que tem que ser feita a aplicação da 8169. Mas não me parece ser o caso de pesquisas minerais. Esse é um ponto. Eu acho que você menciona... Bom, acho que é um ponto fundamental quando você fala dos investimentos. Né? De fato, né, você passeia aqui por essa feira, né, você o que há de... presencia e consegue ver o que há de mais high-tech e soluções técnicas da mineração. Né? E é o seu ponto. E esse mesmo nível de investimento se dá na área social? Né? Bom, Adriano, eu mais uma vez aqui, sem querer ficar personificando, né? Mas eu acho que eu posso dizer em nome do setor, das empresas que são representadas pelo IBRAM. Há um investimento bastante significativo no aperfeiçoamento e no processo de interação e diálogo com essas comunidades. Né? Especificamente no caso da empresa onde eu trabalho, a Mineração Rio do Norte, ela passa por uma mudança muito simbólica a partir de 2017, quando ela traz para a criação de uma diretoria de sustentabilidade. Isso tem um simbolismo importante, porque isso diz muito para dentro, aonde se situa a sustentabilidade na sua estratégia de negócios, e também diz muito para fora. Né? E eu posso dizer hoje que há um investimento maciço, não só não só na criação de instrumentos e manutenção de instrumentos de relacionamento e de diálogo permanente e contínuo com as comunidades,
mas há um investimento maciço também na qualificação de toda a estrutura empresarial interna, e aí entra a sua cadeia de suprimentos, ESGs e por aí vai, para tentar encontrar soluções que possam trazer, repito, um pingo de previsibilidade e estabilidade nessas relações. Eu acho que eu esqueci de mais algum. O cronograma. Ah, bom, esse... Bom, olha, esse também, claro, é um grande polêmica, porque você, de fato, você tem, né, quando a Shirley diz que existem protocolos não escritos, né, é claro, isso é um componente extremamente difícil, né, para nós até entendermos, né, enfim, mas tem que ser respeitado, né, e, consequentemente, os tempos e respeito às tradições e culturas desses povos também tem que ser respeitada, obviamente. Né? Até porque, se você não fizer, você traz uma nulidade absoluta no processo, né? Que você perde a legitimidade. Né? Agora, o grande problema é que, de fato, você tem investimentos, e esses investimentos eles têm marcos temporais importantes, inclusive oportunidades de negócio. Porque, dependendo do tempo, você perde a oportunidade e aquele investimento que era interessante naquele momento passa a não ser. Né? É uma equação difícil. Agora, eu posso dizer, também no nosso caso, né, e a gente está, neste momento, passando por um processo de licenciamento que garante a continuidade operacional da empresa. A nossa empresa já está operando nessa região, no estado do Pará, há 40 anos e pretendemos ficar outros 40, 50. Mas, neste momento, a gente está passando por um processo de licenciamento e, desde o seu início, a gente faz com regularidade análises de riscos por diversas metodologias, SWOT, Monte Carlo e por aí vai, exatamente para medir aonde e não criar expectativas que vão não ser implementadas para o investidor, para o acionista. Né? Agora, você tem toda a razão. Né? Nós aqui da área de sustentabilidade também enfrentamos esse mesmo problema com os nossos engenheiros. Né? É como se fosse muito simples. Né? Mas eu acho que a cada dia que passa, essa equação tem sido entendida e tem sido respeitada pelos detentores aí dos projetos, enfim, os responsáveis por sua implementação. Ela tem acontecido, sim. Obrigado, Vladimir. Vamos ouvir Camila e depois Shirley. Já estamos chegando no final. Tá bom, vamos lá. Então, passando pelos pontos aqui, que são muitos, né, levantados, mas da exploração, eu acho que o nosso problema volta à questão da dificuldade de operacionalização e do estabelecimento dos protocolos. Por quê? A gente acaba tratando as questões de consentimento e consulta pelo aspecto do licenciamento ambiental formal. E aí entra na nossa lógica. Todo o processo tem que ser estabelecido conforme previsto em lei para o licenciamento ambiental e não para um processo de consentimento livre prévio informado, que não é igual ao licenciamento formal. Então, aí é que dá esse problema na nossa cabeça. A exploração mineral precisa de consentimento? Claro que precisa. Agora, precisa de licenciamento ambiental formal, elaborar um SEI, um PBA? Essa é a dúvida. Tá? Então, assim, mas eu acho que essa confusão a gente não pode fazer. Eu acho assim, a gente, por exemplo, na Vale, quando a gente coloca o FPIC na política de direitos humanos, isso me diz o seguinte, que qualquer atividade que eu vá fazer, eu tenho que levar em consideração o consentimento livre prévio informado daquele meu vizinho. Então, se eu vou fazer exploração, é dentro da magnitude daquela atividade. É claro que não vai requerer um licenciamento ambiental formal, no caso, né, se não for o caso. Mas, de qualquer maneira, eu preciso estar engajando com aquela comunidade, explicando o que vai acontecer ali, para que eles entendam qual é o nível daquele impacto e que também coloquem o seu ponto de vista e que a gente chegue a um acordo sobre aquela atividade, na dimensão daquela atividade. Né? Acho que essa é a lógica, é a gente realmente estabelecer o processo da licença social, que vem com o consentimento livre prévio informado, e não é igual ao processo de licenciamento ambiental formal. Às vezes eles coincidem, às vezes não. Né? E aí, trazer a questão do relacionamento, Adriana, acho assim, eu ia ficar aqui uma tarde para falar de relacionamento, tá? Porque eu acho que assim,
gente, como não, né? Eu fico assim impressionado olhando para o nosso passado, né, aqui dentro da mineração e até dentro da Vale, e pensar que nós somos vizinhos a 11 povos indígenas, né, há décadas, e que, de fato, um relacionamento estruturado se dá há menos de 10 anos. Então, assim, como que tantas obras foram feitas, tantas atividades foram feitas sem um relacionamento estruturado? Não quer dizer que nunca houve diálogo. Sempre houve diálogo, né? Sempre houve interação, sempre houve formalização. Agora, é mais recente, numa curva de aprendizado, que, de fato, a relação de confiança ela é a base de qualquer estratégia possível de se operar, né? Então, assim, essa construção ela é muito delicada. E é muito, assim, a gente, na prática, o que a gente tem feito? A gente tem diversos antropólogos especialistas em cada etnia para que nos ajudem a ter a abordagem adequada. Nós temos analistas de relacionamento, né, especializados, dedicados a cada povo, para realmente conhecer cada pessoa, conhecer os grupos, conhecer as lideranças, conhecer as mulheres, conhecer as crianças e poder estar construindo esse relacionamento. Então, assim, para mim, o relacionamento é a base. Então, a gente tem aí, está aí até na plateia, uma galera que trabalha há muito tempo construindo essa relação de confiança. E depois que isso aconteceu, nossa vida mudou. Assim, a Vale hoje está num outro patamar de abertura e possibilidades. Não estamos no nirvana de jeito nenhum, né? Mas sim, a gente tem uma outra abertura para trabalhar com os povos indígenas. E, por fim, o cronograma. Está lá. Está lá. Está na mesma. 5 anos. A pressão, né, que tem, porque, como o Vladimir colocou, claro, a gente tem uma oportunidade de mercado, né? Não dá para a gente falar, olha, você tem uma ideia de um projeto, vou te entregar quando eu puder. Não é assim, né? Claro que tem uma expectativa. Então, uma área de negócio vai dizer, eu tenho a expectativa de ter essa produção, no meu plano de produção, na data tal. Mas hoje a mudança é o seguinte, isso não é colocado como uma imposição para a área técnica de relacionamento ou para a área de relacionamento, ou para a área de licenciamento. Hoje é colocado assim, essa é a minha expectativa. Vocês, área de licenciamento, vocês, área de relacionamento, acham que é viável? E aí a gente vem com um contraponto. Tá? E no caso prático, você vê, a gente tem na ferrovia, né, a Estrada de Ferro Carajás, aqui no Pará, o único trecho que faltava para licença para duplicação da ferrovia era um trecho de 18 quilômetros que perpassa uma terra indígena. A ferrovia está duplicada desde 2015 e a gente só conseguiu o consentimento dos 3 povos que vivem nessa terra indígena para fazer a duplicação ano passado. Então foram quase 15 anos, aí, desde 2011 que a gente começou o processo, 10 anos, sei lá, de negociação para a obtenção do consentimento e aprovação da licença formal, aí nesse caso sim. Então é um processo novo. Obrigada. Obrigada, Camila. Shirley, para a gente fechar, porque eu também poderia passar aqui horas para a gente fazendo essa conversa. Única reclamação, viu, Cláudia? Podia ser tempo dobrado aqui. É porque a gente pega o microfone e já vai de olho ali pro relógio. Mas, enfim, o que eu tenho para finalizar é só, aproveitando as empresas que estão aqui na nossa mesa, é trazer o que você trouxe de que as empresas não devem aplicar, né, a OIT 169 nos territórios ou onde esteja. Mas acredito que quando a gente traz as nossas falas, não é que a gente quer que as empresas apliquem isso, mas porque ela já é aplicada no Brasil, a OIT 169. Então, acredito que as empresas praticar ela, né? Então, assim, e observar de que forma mesmo vai ser trabalhado dentro de cada território e fortalecer essa questão dos protocolos dentro dos territórios mesmo, né? De que forma que cada povo quer trabalhar, de que cada povo quer que seja trabalhado esse empreendimento dentro dos seus territórios, né? Eu acredito que é algo
não é algo impossível, mas é algo desafiador, né? E algo que a gente pode estar podendo resolver não só dentro dos territórios, mas dentro de todo o Brasil mesmo, levando, né, sempre impulsionando não só nós, povos indígenas, mas as próprias empresas em relação a essa questão dos protocolos dentro dos territórios. É isso, só agradecer a participação, né, minha aqui como população indígena. E é isso. Poderia também. Tem muitas coisas a ser tratada. Quando a gente traz a questão da OIT 169, vem muitas coisas, né? Quando a gente fala sobre a questão do empreendimento, a gente não quer trazer só a questão da mineração, mas quer trazer outros, porque uma coisa leva a outra também, né? E o objetivo é o mesmo, é apenas que, de fato, os direitos sejam respeitados, que a população seja ouvida. Então, são muitas coisas para ser trago que a gente fica tentando resumir, né? Mas que possam entender, de fato, que o objetivo é um só. De fato, a gente falar sobre os direitos humanos e, de fato, a gente viver esse direito, né? E, em relação à sustentabilidade, é de que a população indígena vem trabalhando imensamente, diariamente, desde da sua geração, de criança, à juventude, a mulheres, a jovens e os nossos anciões, com a relação à sustentabilidade. Muito obrigada, Shirley. Você quer falar? Não, só voltar também no ponto, aproveitando até a palavra da Shirley, e eu acho que com a sua também, né? Que foi a questão que é fundamental, e por alguma razão passou despercebido, mas é fundamental, né? Eu acho que você coloca, Adriana, como as empresas podem colaborar na demarcação territorial. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. O que nós temos observado é que a ausência dessa demarcação ou essa demora em regularizar situações em que uma demarcação formal não vai acontecer, como na hipótese de criação ou reconhecimento, melhor dizendo, de territórios de comunidades tradicionais e quilombolas, enfim, sob unidade de conservação e por aí vai, em que você tem problemas ali legais, né, de dar titulação, porque já existe uma destinação anterior dada. O que se observa é que esse é, se não o principal, talvez um dos mais importantes vetores de conflitos com as empresas, né? É exatamente a falta de uma regulamentação, se não a titulação, mas uma regulação clara de direitos e deveres, não só dos povos dessa área, mas também das próprias empresas. E isso sem, até fugindo um pouco do licenciamento, como a Camila falou, porque quando você sequer tem a demarcação, fica impossível, né, aquela identificação de até onde vai, os 10 quilômetros, no caso da Amazônia, da PI 60 e por aí vai. Mas o fato objetivo é que a ausência dessa titulação ou dessa regulamentação é um vetor de imensos conflitos com as comunidades. E aqui, sem querer adotar uma posição de conforto, de delegar essa responsabilidade para terceiros, mas infelizmente eu não tenho como não me manifestar. Falta vontade política. E falta vontade política a quem lhe compete fazer esses reconhecimentos, né? Você tem hoje uma situação, no nosso caso, né, na floresta, nós atuamos na Floresta Nacional Saracataquera, e estamos atuando desde 79, né, numa situação muito semelhante a Carajás. E somente em 2018 houve o reconhecimento da existência de territórios quilombolas. Em 2017 houve o RTID e o reconhecimento em 2018. E até o presente momento não há aqui por parte de quem compete a fazer isso, não há uma definição dos direitos dessas comunidades. E aqui, falando francamente, você tem já que o Estado brasileiro reconheceu a existência desses territórios, é minimamente razoável exigir que a exploração de recursos naturais dentro desses territórios sejam e contem com a participação dessas populações. Né?
Infelizmente, o que você tem observado é que a empresa ela é obrigada e corretamente a fazer as indenizações, enfim, pela exploração desses mesmos recursos, mas eles não chegam às populações. Né? E não por escolha da iniciativa privada, né? Porque assim determina a consequência de não termos a regulação. E nesse aspecto, eu posso dizer que no caso específico da mineração Rio do Norte, a gente vem apoiando as associações quilombolas nesse reconhecimento, desde do início de uma luta deles política importante, que começa com o reconhecimento do primeiro território quilombola, também nosso vizinho, que é o território quilombola do Boa Vista, foi o primeiro território quilombola reconhecido no Brasil, e vemos também apoiando não só as associações, mas também organizações não governamentais que participaram e participam desse processo, para que, de fato, haja essa regularização. E isso sendo absolutamente pragmático, né? Porque é fonte constante de conflito. Obrigado, Vladimir. De fato, eu acho que uma questão muito importante é que, primeiro, o que a gente tem visto é que a principal vontade política que tem se sobreposto nesse tema da questão dos direitos territoriais é a vontade política de desconsiderá-los, né? Então, nós temos uma ação política muito forte e aí, nesse sentido, acho que cabe também ao setor privado, né, dialogar com os seus representantes políticos no sentido de que a segurança jurídica tem que ser para todo mundo, porque a gente escuta falar muito de segurança jurídica na perspectiva do setor privado, como se para as comunidades não fosse uma situação de insegurança não ter o território demarcado e ter que se relacionar com interesses externos, né, de uma forma desregulada. Então, eu acho que essa é uma questão, quer dizer, fica evidente aqui que nós temos um desafio de uma regulamentação mais geral, tanto do direito de consulta prévia, quanto da questão da participação social, porque ela é cobrada no licenciamento porque ela não tem um outro espaço de discussão, né? E esse debate sobre os interesses da coletividade como um todo, ou seja, o que é estratégico para o país, que vai gerar opções que talvez sejam ruins para um lado ou para o outro, mas que são decisões que devem ser tomadas antes, né? E que também se diferenciam, né? Quer dizer, o direito de consulta, a aplicação do direito de consulta, o licenciamento ambiental e o relacionamento da empresa, né? Porque para ter um bom relacionamento independe até, digamos, do que vem antes, mas como a própria empresa, claro, né, num ambiente de segurança, pode melhorar as suas formas de relacionamento. Então, são vários temas e a gente realmente poderia ter ficado aqui a tarde inteira discutindo isso, mas queria agradecer muito a participação de vocês, o convite do IBRAM para estar aqui e a vocês que assistiram e mandaram perguntas. Obrigada.